Meus queridos irmãos e amigos, deixe-me chamar sua atenção mais uma vez à palavra do Senhor ainda no Novo Testamento. Me volto agora ao Evangelho do Senhor Jesus através de Mateus e o capítulo de número 2. O primeiro dos Evangelhos, Mateus, capítulo de número 2. Nós leremos todo este capítulo. Mais uma narrativa através de Mateus, o apóstolo Mateus, a respeito do nascimento do Salvador. Estas palavras de Mateus pelo Espírito. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, o que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Que o Senhor, nosso Deus, mais uma vez abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração e entendimento juntos nesta noite. Vamos outra vez adorar ao Senhor, cantando louvor ao nosso Deus em seu impresso, nosso segundo hino,
Ó, vinde fiéis e triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Meus queridos amigos, diletos visitantes, nesses próximos minutos diante de nós, a passagem da Palavra de Deus para a qual gostaria de chamar a sua atenção está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2. Gostaria de ler o versículo 1 e o versículo 2. Estas palavras de Mateus pelo Espírito a respeito de Jesus. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Bem, nosso título nesta noite é a respeito dos fatos e a mensagem do Natal de Jesus Cristo. Os fatos narrados na Palavra de Deus e a mensagem destes fatos do Natal, do nascimento do Senhor Jesus Cristo, Salvador. Bem, este é o primeiro dos 3 maiores eventos em toda a história da humanidade, deixe-me colocar nesses termos, na história do universo. O primeiro deles, o nascimento do Deus homem, o Senhor Jesus Cristo neste mundo. Então a sua morte e ressurreição, e por fim um evento que está por vir ainda, o retorno do Senhor Jesus Cristo a este mundo. A sua morte na cruz é o ponto central da história do universo.
Ele nasceu para o propósito de morrer e ser um sacrifício no lugar de pecadores. E morrendo e ressuscitando, vencendo a morte, ser um meio de reconciliação para pecadores com Deus Santo, com Deus vivo. E então ele voltará para cumprir todas as coisas que prometeu. Eles estão interligados, é claro. E nesta noite, nosso foco será este primeiro evento, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me começar neste versículo primeiro, então, e nós consideraremos também o Evangelho de Lucas em alguns minutos. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia. Belém da Judeia, apenas 7 quilômetros de Jerusalém. Da Judeia, veja a Judeia como uma espécie de estado em Israel, e Belém uma destas cidades. Jerusalém está na Judeia e Belém, uma pequena vila nas proximidades daquela cidade de Jerusalém. Ainda existe hoje é uma vila palestina, mas foi ali, provido por Deus, que o Salvador deveria nascer. É conhecida como a cidade de Davi, o rei Davi, porque ali ele nasceu, dali a sua família vem. E nós lemos que José, sendo também descendente de Davi, assim como sua esposa Maria, deveria ir por necessidade de Nazaré até a cidade de Belém, para um recenseamento. Nós lemos sobre isso em Lucas, no capítulo 2. Eles viajaram de Nazaré, onde estavam morando antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, no norte de Israel, na região chamada Galileia. Eles não planejaram que seu filho nascesse na cidade de Belém, não foi por isso que eles foram para Belém, porque era um lugar melhor para ter o parto e a criança ser recebida. Não, isso foi a intervenção divina. Aconteceu uma espécie de censo político e geográfico, nós lemos em Lucas, deixe-me abrir rapidamente no capítulo 2, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto. Você se recorda que Jerusalém, Israel e tantas outras nações daquela região estavam sob o poder, o domínio dos romanos. E os romanos, em certo sentido, inventaram o censo geográfico que nós temos aqui e há em todo o mundo. Por razões políticas, deveriam contar o número de habitantes no seu império, isso tendo em vista a questão do imposto, não é? Assim, todas as pessoas foram dirigidas, comandadas pelo imperador romano, às suas cidades de origem, onde nasceram, para serem recenseados, contados ali. E nós lemos que aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo, bem, o mundo romano, se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. E para aquele lugar se dirige esta família. Bem, Deus conduziu a situação, e através desta imposição do censo, ele foi dirigido, José, Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, para a cidade de Belém, mas para que fosse cumprido, através disso, uma profecia anterior. Que o Filho de Deus nasceria no tempo e no espaço, neste mundo, naquela pequena vila, próxima a Jerusalém, chamada Belém. É a profecia de Miqueias, está lá no capítulo 5, no versículo 2, depois você confere. Bem, lembre-se disso, queridos amigos. Ele nasceu em Belém, isto é, a sua humanidade. Ele toma um corpo e uma natureza humana e entra no tempo e no espaço, naquela pequena vila de Belém, mas a sua existência é desde a eternidade. Ele não passa a existir ali. Ele é o Deus eterno. E se você se voltar comigo para o Evangelho de João, no capítulo 1, o apóstolo João, em sua narrativa, ele descreve este elemento da eternidade, a divindade do Senhor Jesus, enquanto Mateus e Lucas tocam mais na questão da sua humanidade, o Salvador que deveria vir ao mundo. E no versículo 1 de João, capítulo 1, nós lemos, está falando sobre Jesus Cristo, Salvador, ele é chamado aqui de verbo ou logos. No princípio era o verbo, isto é Jesus, o raciocínio ativo de Deus, a sabedoria eterna de Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, divino. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veja o versículo 9. Ali nele estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Essa é uma descrição pré-encarnação do Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida. Dele procede a vida, o que significa dizer que foi ele quem soprou nas narinas daquele boneco de barro, Adão, e o deu vida.
Ele é a luz que ilumina todo homem, ser humano que vem ao mundo. É Ele quem cria a alma no ventre da mãe. É Ele que gira a chave e dá a faísca de vida inicial neste motor. Ele é o Fiat Lux, Ele é quem cria a vida. Nele estava a vida, e a sua vida, isto é, Ele como luz, é a luz que ilumina, faz nascer e existir toda pessoa que vem existir neste mundo. Assim, Ele nasce em Belém, em sua humanidade, mas Ele é o Deus eterno, o Filho desde a eternidade, sem começo e fim, Deus sempre eterno para sempre. E nós não podemos esquecer disso. Ainda que estamos lidando aqui com fatos, uma narrativa sobre a sua vida neste mundo, nós recordamos que Ele veio do céu e entrou no tempo e no espaço e tomou a sua humanidade, o seu corpo aqui, através da sua mãe, Maria. Mas volte comigo ao nosso texto em Mateus novamente. Nasceu neste mundo, nasceu em Belém. E nós lemos o versículo 1, que Ele nasceu no tempo do rei Herodes. Bem, você se recorda deste Herodes. Não é o Herodes do período do Senhor Jesus adulto, mas este é o Herodes do período do Senhor Jesus criança. Herodes, apelidado de o Grande. E este Herodes o Grande, ele viveu do ano 74 a.C. ao ano 4 depois de Cristo, ou seja, ele morre pouco tempo depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E naqueles dias, ou melhor, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. É muito interessante, magos, o termo no original é astrólogos, do Oriente de Israel, isto é, Babilônia, aquela região da Pérsia. Astrólogos, ou membros de uma casta sacerdotal, de uma elite intelectual acadêmica da região da Pérsia, sobretudo da Babilônia. Mas a astrologia na antiguidade não significava exatamente o que significa hoje para nós, como a predição do futuro, apenas coisas dessa natureza. Literalmente, eles eram estudiosos, daí logos, astrólogos, dos astros, das constelações, do movimento do Sol. Eles estudavam localização das estrelas no chamado zodíaco, né, sua posição, com o intuito de, estudando, mapeando essas estrelas, pudessem navegar nos mares, conduzir seus caminhos pelos desertos, teriam um ponto de referência para seguir em certa direção, norte, sul, leste e oeste. Esses homens que estudavam os astros nesse sentido. Assim, grandes estudiosos do céu, de fato, a astronomia, o que hoje nós chamamos de astronomia, nasce com os babilônios, nasce com os persas. É claro, eles estudavam a natureza física, os astros, para este propósito, mas também para propósitos místicos, não é? Para prever os presságios, as guerras e coisas dessa natureza. De maneira que aquilo que nós chamamos de ciência nasce em um contexto religioso. Ciência e religião não se separam, nasce naquele contexto. E eis que uns magos vieram. Bem, nós não sabemos quantos deles. Há uma tradição cristã que diz que foram 3, mas essa é uma tradição posterior à narrativa do Novo Testamento. Não sabemos quantos foram, provavelmente 7, 8, e mais uma comitiva, porque precisavam cruzar grandes regiões para chegar a Jerusalém, não viajariam sozinhos. Bem, eles também não eram reis magos, a Bíblia não fala sobre reis. Eu penso que esse número 3 magos que nós vemos por aí, nos presépios, criado na tradição posterior, talvez esteja ligado aos 3 presentes que são oferecidos ao Senhor Jesus Cristo, no incenso, ouro e mirra, um apresentando um, então a ideia do presépio, mas a Bíblia não diz quantos eram, provavelmente mais do que 3. E eles não eram reis magos também, como uma certa tradição tem inventado. Não eram reis de países, de nações, com um séquito e um governo, é uma tradição posterior. Talvez essa tradição foi criada a partir de certos textos do Antigo Testamento que informam que reis se prostrariam diante do Senhor Jesus. Mas essa é uma referência não só a reis, mas os capitães da indústria, os criadores de opinião, reis no sentido de que eles o conheceriam, e se prostrariam, e se submeteriam ao Senhor Jesus Cristo. E isso tem acontecido desde então. Assim, queridos, é inconcebível, não está na Bíblia, que tenham sido 3 apenas, ou que eram reis, ou que o nome deles eram Melquior, Gaspar e Baltazar, como uma certa tradição criou. Assim, eles também não criaram
a dança dos reis, ou a festa dos reis, ou coisas dessa natureza. Isso vem de uma tradição muito posterior. Mas os fatos aqui narrados na Palavra de Deus apontam para um número, talvez 7, talvez 8, desses grandes estudiosos vindo do Oriente em direção a Israel. De repente, estavam eles ali estudando, e os seus estudos é interrompido por um fenômeno quase fora do natural, sobrenatural. Olhando para o céu, mapeando as estrelas, sabendo onde estaria o local de cada um, para se guiarem com a sua bússola celeste, de repente um elemento, uma entidade física que não estava lá, uma nova estrela, parece surgir do nada, e o olho deles é captado por isso, e eles desejam saber o que é isso. Mas era uma estrela diferente, nós lemos. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Algo extraordinário acontece, uma estrela supernatural, diferente das estrelas ordinárias, e que de alguma maneira, vista do Oriente, indicava estar sobre Israel. Bem, é difícil tentar pensar sobre isso. Você sabe, é muito provável que estes magos ou estudiosos eram familiarizados com a literatura judaica. Certamente, porque a literatura judaica era um daqueles grandes textos da antiguidade que deveria ser conhecido pelos estudiosos. Você se recorda que eles tiveram contato com a cultura judaica quando Israel esteve escravizado, exilado na Babilônia, e por 70 anos, não é? Daniel na corte com o rei Nabucodonosor. Assim, a literatura judaica, o conhecimento do judaísmo foi abraçado em certo sentido, pelo menos como texto literário, por aqueles grandes estudiosos. Estavam ali por dizer na biblioteca deles. E estes magos ou estudiosos certamente tinham conhecimento da literatura judaica, das profecias sobre o Messias, Rei, Salvador para aquele povo, da maneira como isso se manifestaria, destas profecias que falam sobre onde ele nasceria, como ele viveria, o que ele veio fazer neste mundo. E assim, observando aquela iluminação, aquela nova estrela, tendo este conhecimento da literatura judaica, e é claro, conduzidos por Deus, guiados pelo Senhor, porque isso deveria acontecer, então eles se levantam de seus estudos e se dirigem a Israel. Assim eles foram para Jerusalém, nós lemos nestes 2 versículos primeiro. É bastante curioso, não é? Pensar sobre esses homens. Nós não conhecemos nada sobre a compreensão espiritual deles. O que eles entendiam sobre Deus, o Deus único, Criador dos céus e da terra. Há pouquíssima indicação na Bíblia, na verdade, sobre isso. Mas veja, a maneira como eles buscaram o Messias, o interesse, o entusiasmo, a própria maneira como eles adoraram o Senhor Jesus Cristo em sua infância, sugere que eles tinham bastante conhecimento não apenas dos fatos sobre o Messias, mas da missão, do propósito dele ter vindo a este mundo. O Salvador que nasceria. E a adoração que eles prestam então a Jesus Cristo, pequeno com seus pais, provavelmente uma adoração sincera, não apenas uma atitude, uma postura para com o rei de Israel que nascera ali, mas uma adoração de fato. Bem, de qualquer maneira, sua maneira de buscar o menino Jesus Cristo, veja, nos dá também um padrão sobre como nós devemos buscar a Jesus Cristo. Veja, é muito óbvio, não é? Nós buscamos o conhecimento de Jesus Cristo no lugar em que Ele se revela. E Ele se revela em Sua palavra, a Bíblia. Nós buscamos os fatos que Deus revela sobre si mesmo em Sua palavra. É aqui que nós o buscamos. Você não busca Jesus Cristo, o conhecimento do Salvador, nos folclores e nas tradições humanas derivadas do cristianismo. Você não busca Jesus Cristo através de liturgias ou dos mecanismos da religião, tentar encontrá-lo de uma maneira mística, uma sensação, um sentimento, alguma coisa. Não. Se você deseja conhecê-lo com a mente e o coração, você busca os fatos a respeito do seu nascimento, da sua vida, no lugar em que Deus revela o seu nascimento e a sua vida. A narrativa dos acontecimentos, os fatos. Bem, veja, deixe-me colocar nesses termos, não é minha intenção criticar absolutamente ninguém,
Mas a narrativa do nascimento de Cristo, a maneira como ele veio, os fatos sobre o seu nascimento não são colocados aqui como uma espécie de manual para nós criarmos, formarmos um presépio natalino. O objetivo disso é nos conduzir à pessoa de Jesus Cristo. O objetivo desta narrativa inspirada por Deus e registrada e preservada pelo Espírito de Deus em todas as eras é para levar homens e mulheres, pecadores como eu e você, ao conhecimento que conduz à salvação. E a salvação está em Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o propósito. Assim, queridos amigos, você o busca no lugar onde ele se revela. Mas há uma outra coisa destacada aqui na busca destes chamados magos por Jesus Cristo. Ao buscar Jesus, conhecê-lo, você faz isso com interesse, com desejo real de conhecê-lo. Você não vai à Bíblia apenas por curiosidade, tentar adquirir mais fatos, mais peças no quebra-cabeça da narrativa sobre a pessoa de Jesus, o cristianismo e coisas dessas naturezas. Você vai ao Senhor na Bíblia com um senso da tua necessidade de conhecê-lo como Salvador da tua vida. Havia um grande interesse por estes homens. Eles não foram meramente buscar conhecer um pouco desta grande profecia, algo que acontece em Israel. Parecia que eles tinham um grande conhecimento do propósito do Senhor. E a sua adoração certamente foi sincera. E lembre-se disso, muito importante. Nós aprendemos aqui algo mais. Você busca o Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Você não leva apenas tua mente ao conhecimento dele, você leva a tua pessoa ao Salvador. Você vai a ele. E você vai a ele em oração. E se dirige a ele porque ele é Deus, o Deus eterno, e ele ouve a tua oração. E ele reconhece a tua necessidade e sabe do teu pecado e da tua condenação e ouve o teu clamor. Você não vai a ele através de mecanismos que você pode desligar a mente, apenas repetir liturgias, cerimônias, batismo, coisas exteriores, externalidades que não precisa colocar a mente ou o coração, ainda que a sinceridade. Você vai a ele com a tua alma, com o teu pensamento e o teu coração. Você vai pessoalmente a Jesus Cristo. Você aprende dele e você se dirige a ele. É muito interessante pensar sobre isso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, não precisa abrir, mas quando ele escreve aos Romanos, ele coloca isso de uma maneira muito interessante, muito clara. Ele elogia aqueles romanos. Bem, eu não me voltarei ao texto pelo tempo, mas ele diz assim: eu louvo a Deus por vocês e agradeço a Deus porque vocês receberam de fato a Cristo. Porque vocês receberam, diz o apóstolo Paulo, de coração a forma de doutrina que lhes for entregue. Assim, a doutrina é a verdade que vem à mente, o conhecimento dos fatos e da verdade, mas a minha alma, meu coração abraça esta verdade. Eu vou ao Senhor Jesus, eu respondo ao Evangelho. Se ele veio como um Salvador e é chamado Salvador, isso quer dizer que eu vou a ele como um pecador necessitado de salvação. Assim, você busca Jesus Cristo, onde ele se revela. Você busca com interesse de conhecê-lo, como quem busca algo precioso, sem o qual você não conseguirá viver. E você vai pessoalmente a ele como pessoa, em oração, isto é, ao teu Criador. E então você faz isso, sem o qual nada vale. Você se sujeita a ele. Está representado aqui na adoração destes magos. Você se sujeita a ele como Senhor, porque ele é Senhor. E não é possível tê-lo como Salvador apenas, sem tê-lo como Senhor. Não é possível ir a ele apenas para o perdão de meus pecados e a salvação da condenação eterna, e eu mesmo então guiar a minha vida, como se ele não tivesse uma lei, um domínio sobre a minha vida, não fosse Senhor. Ele é Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim você o busca na sua palavra, você faz isso com interesse real de conhecê-lo. Ele se revela a você na palavra, e você vai a ele pessoalmente, e você dobra o joelho diante de Cristo, você abaixa a crista diante de Cristo, você se submete a ele e diz: Senhor, eu sou um pecador, e não há nada em mim que me recomenda a Ti. Eu sou um pecador na mente, no coração, nos pensamentos, na memória, tudo que eu já fiz contra a luz da verdade, da consciência, pisando sobre ela para ir em frente no meu pecado. Eu não mereço, eu não tenho mérito algum para o céu. Eu reconheço que o Senhor veio como um sacrifício no lugar de um pecador como eu. Eu entrego a minha vida inteiramente para a salvação e para pertencer a Ti. Assim nós buscamos
a Jesus Cristo Salvador. E é por isso que esta narrativa foi preservada aqui, é claro, não apenas para o conhecimento ou curiosidade do ser humano sobre a vinda de Jesus a este mundo. Mas volte-se ao nosso texto, nosso tempo corre. No versículo 3 de Mateus capítulo 2, nós lemos essas palavras, E o rei Herodes, ouvindo isto da boca dos magos, perturbou-se e toda a Jerusalém, a cidade de Jerusalém com ele. Herodes o Grande governou Israel por muito tempo para os romanos, não como um rei independente. Grande porque ele fez grandes construções, grandes feitos. Se você já viu na internet, eu esteve em Israel, aquele aqueduto ali de Cesareia, foi ele quem construiu, mandou construir. Está lá até hoje. Massada, aquele grande monte à beira do Mar Morto, que era um forte, foi construído por ele. E tantas outras construções. Este templo, chamado de Templo de Herodes, na verdade foi de Neemias. O que ele fez foi aterrar em volta e criar o alpendre, o grande alpendre dos gentios, das mulheres, etc. Grande rei Herodes nesse sentido, mas é claro, conhecido também por ser extremamente violento e ciumento pelo poder. E uma vez que ele ouve a respeito deste menino rei que ameaçaria o seu reinado, então ele se determinou a matá-lo, é claro. Ele não cria nas profecias. Ele era um ateu prático, que vivia um contexto religioso, mas que vivia de segunda a segunda como se Deus não existisse. Quantos ateus práticos existem hoje? Eu era um destes. Na igreja, mas vivia como se Deus não tivesse uma lei e uma vontade e governo sobre a minha vida. Assim, Herodes, ele estava interessado na preservação do seu trono e de sua família na política. Sua moral era relativa. Você já viu isso? E nós vemos no versículo 3 que não somente ele, mas toda Jerusalém, a cidade, perturbou-se. Mas por que eles se perturbaram? Por isso, nenhum povo sob o domínio romano poderia ter seu próprio rei. Somente César era rei. E se essa conversa de um rei judeu se espalhando pela cidade, trazida de pessoas de fora, de outro país, significava que muitas pessoas em outras nações já estavam ouvindo sobre um rei que iria se levantar em Israel, e eles temiam isso chegar aos ouvidos dos romanos, sobretudo os líderes de Israel, e terem seu lugar, seu poder tirado da mão deles. Eram pessoas materialistas, eles não criam na palavra de Deus. Seu interesse era preservar a nação. O povo temia que os romanos pudessem vir e subjugar outra vez a nação e destruir muita coisa. Assim, a cidade se perturba. E nós lemos no versículo seguinte, que tendo se perturbado Jerusalém com ele, congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, Herodes perguntou a eles onde havia de nascer o Cristo. Você percebe que foram reunidos aqueles que seriam os maiores antagonistas de Jesus Cristo, os principais sacerdotes e os escribas, que o odiaram tanto, e o desprezaram, e o perseguiram. Mas apesar de ser uma casta religiosa incrédula também, eles sabiam pelo menos onde nasceria o Messias. Eles eram técnicos da religião, por isso sabiam a palavra que estava no meio da Bíblia, na última, quantas vezes repete, essas tecnicalidades, eles eram profissionais. Então eles citam o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. E aqui é declarado estas palavras. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, versículo 5, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo, Israel. Mas é chocante, não é? É chocante porque, tendo ouvido o lugar em que Jesus nasceria, os magos ouviram, Herodes envia os magos, mas nenhum daqueles escribas ou sacerdote vai junto com eles para averiguar a questão. Não é impressionante? Eles não se importaram em acompanhá-los até Belém, nem mesmo enviaram uma comitiva ou de soldados ou de escribas para averiguar que história é essa. Pessoas respeitáveis, de cacife intelectual, ricas, vêm de uma outra nação com uma informação dessa, nem ao menos para enviar algumas pessoas, alguns escribas para checar, para sondar isso. É claro, era um clero descrente, um clero altamente religioso, mas descrentes. Eles eram profissionais da religião, vestidos em seus uniformes de religião, aptos a realizar liturgias e cerimônias, mas sem o conhecimento de Deus em suas vidas. Então o versículo 7 nos diz Mateus que Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera.
E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunique comigo, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Bem, a estrela reaparece. E se torna óbvio agora que esta estrela, este grande ponto luminoso, não estava no espaço sideral. Não seria possível. Você sabe que aquilo que nós chamamos de o céu, ou de atmosfera, é dividido em camadas, não é? Da mais próxima aqui da Terra mesmo, até a última camada do que nós chamamos de atmosfera, nós temos 5 camadas. Bem, nós temos a troposfera, que é o clima onde voam os pássaros, não é? Então, na sequência, a próxima é a estratosfera, onde está a camada de ozônio, onde os aviões voam 10 km de altura, 10 mil metros de altura. Depois dessa está a mesosfera, onde você vê as auroras boreais, onde estão os satélites girando. É possível ver a olho nu, porque ainda está dentro da atmosfera, mas na mesosfera. Mesosfera, não a termosfera. Estou misturando os termos aqui, mas voltando nas camadas: a atmosfera, o ar que nós respiramos, essa primeira camada, a estratosfera. Então a mesosfera, onde os meteoros queimam e se destroem quando eles entram em contato com o oxigênio. Então a termosfera, onde estão os satélites. E por último, a estratosfera, que é aquela camada divisória entre a atmosfera e o espaço onde não há oxigênio. Assim, esta estrela, é simplesmente impossível pensar que ela estivesse além da exosfera. Porque de que maneira você pode olhar para uma estrela, por mais brilhante que seja, e a partir daquela estrela conseguir localizar uma única casa em uma região geográfica? Impossível. As estrelas podem te guiar para uma região, a partir de norte, sul, leste e oeste. Mas apontar para uma casa específica entre várias casas, então nós entendemos que não seria possível seguir aquela estrela em direção a uma casa, e localizar a estalagem se ela estivesse tão distante. De maneira que esta estrela aqui, ou este ponto luminoso excepcional, foi provido por Deus. Certamente estava de alguma maneira na atmosfera. Nós não sabemos, mas foi provido por Deus para ser como que um condutor àqueles homens em direção àquela casa específica. E no versículo 10 nós lemos: e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E o termo adorar aqui é adoração religiosa, divina. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Qual a idade do menino quando eles o encontraram? Em Lucas capítulo 2, mais uma vez, no versículo 22, nós lemos as seguintes palavras: e cumprindo-se os dias da purificação dela, isto é, de Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram, o menino, a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Bem, os dias da purificação da mulher, do menino junto, eram 40 dias. É daí que nós tiramos a quarentena, o resguardo, o purpério da mulher. Vem daí. E depois desses 40 dias, a criança deveria ser levada ao templo, porque a lei diz que todo o macho deveria ser apresentado ao Senhor, aquele primeiro que nascesse. Ele foi circuncidado em Belém, ao 8º dia. Passado o período da purificação, ele é levado ao templo. Ali ele é oferecido ao Senhor, conforme a lei nos ensina. E nós sabemos que foi assim, porque nos é dito que eles oferecem ao Senhor o que a lei comanda de um pobre, uma pequena rolinha. Bem, assim nós sabemos que os magos, estes homens, viram o Senhor depois de pelo menos 40 dias, ou seja, ele não está na estalagem ainda, ele já saiu da estalagem. Quem vê o Senhor Jesus naquela estalagem, na manjedoura, são os pastores de Belém. Mas aqui nós lemos que estes magos, no versículo 11, entrando na casa, não na estalagem, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Assim ele tinha pelo menos 40 dias de vida.
Se os magos tivessem visitado Maria e José antes da sua apresentação, bem, com os presentes que eles receberam, eles não seriam mais pobres. Eles teriam condição, com aquele ouro, de oferecer um sacrifício diferente ao Senhor. Mas Maria e José eram ainda muito pobres quando Cristo foi apresentado, e eles foram então ao templo, a Jerusalém, 7 quilômetros de distância de Belém, dedicaram o menino, conforme a lei diz, e voltaram para sua casa em Belém. Então ali eles o encontraram com seus pais. Provavelmente uma residência deles, ou de algum familiar ali naquela vila de Belém. Talvez um cômodo apenas, ou uma residência alugada, nós não sabemos. Mas aqui nós temos diante de nós o que é mais importante: estes grandes presentes dados por eles ao Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, nós não sabemos, provavelmente ouro em pó, porque ouro em pó era usado como moeda. E oferecendo também a ele, além do ouro, incenso, perfume e mirra, 2 perfumes. Ouro e aqueles perfumes. O que eles fizeram com estes presentes? Pessoas tão pobres. E nós lemos na sequência que eles precisaram fugir para o Egito, porque Herodes buscava matá-lo, o menino. E é muito provável, certamente, que as despesas desta fuga, a viagem, quanto o aluguel de uma residência por algum tempo no Egito e a provisão para as necessidades foi através deste ouro. Deus proveu para eles, para que eles estivessem no Egito, até o tempo estabelecido por Deus para retornarem para Israel, para Nazaré. O Senhor proveu tudo. Queridos amigos, cada passo desses acontecimentos é o cumprimento das profecias, e quem superintende esses acontecimentos é o próprio Deus. A vinda do seu Filho foi organizada por Deus o Pai, de uma maneira precisa. Não há nada acontecendo por acidente, por força, por fatalidade, mas o Senhor conduzindo a história com a sua mão. E assim os magos, movidos por Deus, estudaram, descobriram, vieram a Jesus, o adoraram, o presentearam. E Deus superintendeu todas essas coisas. Bem, mas há muita fúria aqui contra o Messias e um grande esforço para apagá-lo de cena por parte de Herodes. Mas ele deve ser preservado, porque ele deve crescer sob a lei e viver uma vida perfeita sem pecado para representar pecadores e então morrer um sacrifício substitutivo. Ele deve ser preservado. Nada deve apagar ou alterar o plano de Deus. Bem, os 3 presentes, deixe-me apenas tocar nisso aqui. O ouro. O ouro é um símbolo da sua realeza, o descendente do rei Davi, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, sua realeza, sua glória, Senhor sobre todas as coisas, aquele pequeno menino. O incenso representa o seu ofício sacerdotal profético, o incenso usado no templo. E a mirra prefigura a sua morte, a mirra é algo amargo. Essas coisas estavam apontando para os seus ofícios neste mundo, aquele pequeno menino, aquele pequeno bebê de 40 dias. Uma passagem maravilhosa, não é, queridos amigos? Pense sobre a maneira como os magos buscaram e encontraram a Cristo, porque é assim que nós devemos buscar. Nesses próximos últimos minutos, eu gostaria de ver um outro ângulo destes acontecimentos que nos é dado pelo evangelista Lucas. Se você abrir comigo no capítulo 2 de Lucas, nós lemos estas palavras a partir do versículo 1 ao versículo 6. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se. Por que presidente da Síria? Porque Israel não era independente, pertencia a essa grande região chamada Síria, que tinha Síria, Damasco, etc., sob o Império Romano. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, esposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o com panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E o versículo 8, ora,
havia naquela mesma comarca, região, pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. Bem, neste período do ano, estes pastores permaneciam ali dormindo ao ar aberto, porque era verão em Israel, não era o inverno. E ar aberto, de noite, cuidavam de suas ovelhas, eram trabalhadores empregados, nós também não sabemos quantos pastores, estavam na base da sociedade, eram homens simples, porém provavelmente crentes no Senhor. Isto é, eles tinham fé na palavra de Deus e eram judeus que aguardavam a vinda do Messias, o nascimento do Salvador. Certamente eles foram educados nas coisas de Deus porque eram judeus e a lei comandava que todo judeu fosse educado nos princípios de Deus. Haviam escolas conectadas às sinagogas. E assim eles tinham esta expectativa e eles esperavam pelo Messias. Mas é possível crer que, embora pastores tão simples, eram homens piedosos. E eles tinham firme em seu coração a esperança de Israel, a promessa de um Salvador. E assim como outras pessoas, Zacarias, Ana e tantos outros que aguardavam o Messias, com sinceridade, eles também aguardavam o Salvador. Haviam poucos, mas haviam este. José, um deles. Maria também, temente a Deus. Lembre-se de Simeão, piedoso, que esperava o Senhor, no versículo 25. E Ana, versículo 36 e 37. Assim, embora desprovidos de tantos privilégios materiais, uma vida dura, crentes no Salvador e esperavam o Messias. E quando o anjo anuncia a vinda do Salvador, pela maneira como eles respondem, o entusiasmo, a esperança, o desejo, e eles compactuam depois da informação a irem até Belém e verem aquela coisa toda, então nós vemos que eles criam nas promessas de Deus. O Senhor deu esses privilégios a pessoas que o temiam, como estes que eu acabei de mencionar o nome. Assim nós podemos crer que não eram apenas judeus religiosos, mas tementes a Deus, esperando a vinda de Cristo. E no versículo 9, então, nós lemos que eis que o anjo do Senhor, este anjo do Senhor, provavelmente é Gabriel, porque é ele quem é enviado a Maria e a Isabel, prima de Maria, mãe de João Batista. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Uma grande luz no céu. Então, este anjo do Senhor, uma luz brilhante, envolvente, como no Antigo Testamento, a Shekinah, aquela nuvem brilhante em volta. Então, este anjo, para marcar e que os pastores entendessem que aquilo era algo divino, assim esses anjos aparecem para eles. Provavelmente ficaram muito alarmados, brancos de temor, a luz, um anjo glorioso, vindo da presença de Deus. Então, no versículo 13 também nós lemos um imenso coral de anjos louvando a Deus. A propósito, é a primeira vez que nós lemos na Bíblia sobre um coral de anjos do céu que cantam na presença do Senhor, cantando aqui na terra. Os anjos se unem em coral, adorando ao Senhor. E qual tremenda deve ter sido a experiência de ouvir as vozes desses anjos, não é? Não havia desentonação ali. Perfeita harmonia, vozes perfeitas, grande força, e as palavras que eles cantavam de verdade a respeito do Deus que se fez homem. Uma experiência realmente muito elevada, não é? Para aqueles pobres pastores. Bem, mas antes da multidão destes anjos, vem então a mensagem do versículo 10. E o anjo lhes disse: não temais, porque eles estavam temendo. Porque eis aqui vos trago novas notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Vos trago novas de grande alegria. Querido amigo, talvez você já ouviu grandes notícias, recebeu notícias maravilhosas que formaram, levantaram em você uma grande alegria. O nascimento de um filho, uma filha, o dia do casamento, um pedido em casamento. Talvez você vê às vezes na televisão as alegrias, as festividades no final de uma guerra em alguma nação, como as pessoas se unem em alegria. Talvez você se alegrou muito ao se recuperar de uma grande enfermidade, um exame dá-lhe negativo, não está mais, está limpo desta enfermidade. Talvez a alegria da união do casamento, momentos de grande alegria.
mas esta alegria que excede todas as alegrias. Era a vinda do grande Deus e Salvador Jesus Cristo a este mundo. E todas as profecias, desde Adão, a semente da mulher que virá, Jesus nascido de uma mulher, é cumprida ali. O ápice da história da humanidade, o Salvador que deveria vir a este mundo. E eles entenderam, por isso tamanha alegria, por isso tamanho louvor. Sim, ele morreria, ele veio para isso. Ele nasceu para morrer. Ele iria àquela cruz do Calvário para sofrer no corpo e na mente a punição do pecado de milhões de pessoas que creriam nele e o buscariam para a salvação. Em grande agonia ele sofreria e o Pai o trataria ali como o pecado deve ser tratado, como um pecador será tratado. Mas aqui, um momento de tamanha alegria. Por quê? Por esta razão, queridos, não apenas por uma data natalícia, um fato, porque com a vinda deste menino, homens e mulheres pecadores seriam reconciliados com Deus. Esta é a base do louvor, esta é a base da alegria que nós vemos aqui. Ele veio, o Salvador veio a este mundo. Não é maravilhoso? A Bíblia diz que no tempo determinado por Deus, veio o Salvador. Deus deu ao ser humano muito tempo para se reabilitar, ou tentar se reabilitar e provar que consegue se melhorar e se justificar diante de Deus. Ele deu séculos, milênios de tempo, desde Adão até a vinda de Cristo. Houve nesse período tempo para que a filosofia se desenvolvesse e tentasse melhorar o ser humano, as escolas de pedagogia fossem formadas, as escolas de direito e tudo mais fossem desenvolvidas, o ser humano se tornasse mais organizado, e a medicina, e tantas coisas. Foi dado tempo e mais tempo para o ser humano se consertar, a lei foi dada e tudo mais, e foi simplesmente impossível, e isso é para mostrar a impossibilidade do homem se reconciliar com Deus pelos seus próprios métodos, pelos seus próprios méritos. Então, quando as trevas se espalhavam, mais densas do que em qualquer época, vem a luz, o Salvador a este mundo. E por isso eles se alegraram. A palavra alegria não se refere apenas ao acontecimento, ao nascimento, mas à mensagem do seu nascimento. Esses são os fatos e a mensagem do Natal de Cristo. Ó, queridos amigos, você compreende isso? Nós não estamos reunidos aqui nesta noite apenas para celebrar uma data num calendário cristão ocidental, e depois montar nossa árvore de Natal, trocarmos presentes, fazermos um presépio, um churrasco, bebermos bastante, seguirmos pela vida. Não, este é o objetivo do Natal, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Este é o Filho de Deus, que se tornou homem, para que homens e mulheres pecadores como nós pudéssemos ser feitos filhos e filhas de Deus. Esta é a mensagem do Natal. Novas que será para todo o povo, todas as classes de pessoa, pobres, ricos, intelectuais, pessoas simples, nas ruas, nos palácios. Veio para o pecador, para todo aquele que invocar o seu nome, colocando nele a sua fé real, confessando a ele os seus pecados, novas de grande alegria que será para todo o povo em todas as épocas, até o seu retorno, em todos os lugares. Seu cumprimento não é, queridos amigos? E aqui estão esses simples pastores de rebanho, vendo estas coisas, ouvindo o anjo do Senhor anunciar a chegada do rei, do Messias, provavelmente um pouco confuso, se perguntando como é isso, o que é isso? Então, um sinal. A glória, a luz, os anjos. Por que esses sinais extraordinários? Pela seguinte razão. Você lê no versículo de número 12, que o anjo diz que isso vos será por sinal do que eu estou dizendo, que é verdadeiro. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Se algum homem comum, ou mesmo um sacerdote, fosse aqueles pastores lá no campo e disse: olha, o Messias nasceu. Já chegou. Vamos lá ver. Fosse lá, visse um menino envolto em panos, todo menino era envolto em panos, depois lavado, do sangue, envolto em panos, uma menina também, deitado ali.
numa estrebaria, bem, era uma estalagem, e havia um lugar onde os animais se alimentavam ali, porque não havia um quarto na estalagem, mas não era um curral, estavam aquecidos. O que é de anormal nisso? Como isso pode ser um sinal indicando algo sobrenatural? Mas esta grande luz e estes anjos e a maneira como eles receberam a mensagem, de maneira tão sobrenatural para autenticar. E o sinal físico específico para o olho é que ele estaria numa manjedoura. Você nunca viu um bebê que depois nasce e é colocado no lugar onde os animais comem ali o seu capim, o seu sal, porque não havia uma cama, um berço para ele, um quarto para eles passarem a noite. Eles ficaram naquela pequena estalagem, o lugar onde os animais de viagem, cavalos, jumentos, etc., ficavam aquecidos. Receberam panos limpos, é claro, para o menino, receberam auxílio, o Senhor proveu certamente pela estalagem, mas não se põe o menino numa manjedoura, não é aquele lugar onde você põe palha e sal para os animais comerem. Isso cumpre exatamente o que o profeta diz. Há tantos sinais a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. O profeta no Antigo Testamento, Jeremias e Isaías, dizem: o sinal será este, que o Messias chegou. Uma virgem dará à luz. Bem, uma mulher dará à luz, não há nada de anormal, mas uma virgem dará à luz, sim, há algo anormal aqui. E por Maria assim veio. E há outros sinais tantos fora do normal que mostram para aquelas pessoas que o seu Messias chegou na sua infância, então na sua vida adulta, aquilo que os profetas disseram, que quando o Messias chegasse, aquele homem faria estas e estas coisas, e vocês saberiam que o Messias ele fez. Abriu os olhos do cego, deu vida ao morto, andou sobre a água, perdoou pecados, ele testificou, e o Pai testificou dele com uma voz verbal audível: este é meu filho amado. E ainda assim, eles o rejeitaram, eles o desprezaram, mas estes creram. Então este coral de anjos no versículo 13, não é maravilhoso ler estas palavras? E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus. Quantos deles? Nós não sabemos. Todo o céu esvaziado? Multidões, muitos, aquele coral imenso e gigantesco, louvando e adorando. E no versículo 11, pois na cidade de Davi, esta é a notícia, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Salvador, um libertador. Esse é o título que fala da divindade do Senhor Jesus. Os profetas falavam sobre o Salvador, o libertador. Salvação está associado ao nome de Jesus. Seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo. Como assim Jesus salvará? Porque Jesus significa isso, salvação. Queridos amigos, deixe-me fazer essa pergunta pessoal. Há alguém aqui nesta noite, alguém que nos acompanha, que ainda não tem Jesus Cristo, Senhor, como seu Salvador? E não experimentou esta maravilha da salvação na alma, que é a conversão? E você ainda nunca experimentou de fato comunhão com Deus vivo, por não conhecê-lo ainda através do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Salvador? E você não experimentou ainda Deus perdoando os teus pecados e dando vida à tua alma e removendo da mente a culpa do teu pecado, porque quando a culpa do pecado é removida, isso quer dizer que o pecado foi julgado e coberto. Se a culpa permanece, ela volta e ela volta, isso quer dizer que meu pecado permanece ali diante de Deus para que eu seja julgado. Eu sou culpado. Mas quando eu vou ao Salvador e o conheço como Salvador e Senhor, a culpa também é removida, porque é a culpa do pecado, sendo o pecado pago, a culpa certamente é removida. E assim, pela justiça de Cristo, justificados nele, nós temos agora paz no lugar de culpa com Deus. Há alguém aqui nesta noite que não tem ainda o Senhor Jesus como seu Salvador, e você o conhece apenas como um nome, um personagem da história do cristianismo, e você não o conhece pessoalmente porque talvez você não o buscou com um desejo real de conhecê-lo, e não foi a ele pessoalmente como um pecador necessitado. Ele é Salvador. Mas há um segundo título aqui, Cristo, que é a tradução para o grego do termo Messias, hebreu Messias, Cristo, significa ungido, separado, autorizado para uma obra. Ele é Senhor, ele é Cristo, ungido, separado, indicado, provido por Deus, o único que pode salvar, o único nome dado entre o ser humano em toda a história da humanidade,
pelo qual pecadores podem ter seus pecados perdoados. O único nome. Isso quer dizer que todo outro nome é excluído. Seja o nome da mãe do Senhor Jesus, do pai, do primo, do amigo, deste pastor, de qualquer pessoa ao longo da história. É por meio de Jesus e através de Jesus somente, diz a Bíblia, a palavra de Deus. Não desejo ofender os sentimentos de absolutamente ninguém. Nós estamos lidando com os fatos da palavra de Deus. É por meio de Jesus que alguém é reconciliado com Deus, porque foi Ele que entregou o seu sangue precioso, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, submeteu-se à lei de Deus, enviado pelo Pai. Assim, Cristo, ungido, separado para esta obra. Então, Senhor, Ele sofreu e morreu, mas sou o Criador de todas as coisas. Veio para o que era seu e os seus desprezaram, mas venceu a morte. E o seu nome foi exaltado, lhe foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ó, queridos amigos, eu preciso concluir aqui, nosso tempo já se foi. Não é incrível pensar que o Senhor da glória vem a este mundo como um bebê? Ele poderia ter vindo como um adulto e aparecer de repente e começar a pregar, como nós lemos lá em Marcos capítulo 1, versículo 14, como alguém sem descendência, não é? Como Melquisedeque. Mas ele veio como um bebê, desde o princípio da vida de um ser humano até a vida adulta. Por que isso? Você já pensou? Claro, se ele tivesse vindo como um adulto, as profecias do Antigo Testamento precisariam ser diferentes, o anunciariam como adulto. Mas a sua vinda como um bebê é uma maravilha para nós, porque nos ensina muitas coisas. Cristo, Deus, o Salvador, deveria assumir, entrar nas limitações de um ser humano. Ele deveria se submeter à lei de Deus, assim, desde o seu nascimento, porque a lei para a criança, para o adolescente. Ele deveria oferecer a Deus, o Pai, aquilo que o ser humano deveria ter oferecido a Adão e não ofereceu. Você se recorda dos muitos sacrifícios do Antigo Testamento? Estuda os animais que eram sacrificados: pombo, cordeiro ou cabrito, boi, não é? Novilho. Aqueles sacrifícios representam coisas que o ser humano deve a Deus. Eles eram oferecidos a Deus em sacrifício. A ovelha representa submissão, mansa e submissa, que Deus cobra de cada um de nós. Aquele boi ou novilho, serviço ao Senhor. E aquela pequena rolinha parecia um pombo, com aquele cantar plenitivo do interior, o amor do coração. Cristo Jesus precisou em sua vida oferecer ao Pai submissão, amor verdadeiro, servi-lo. Por isso ele precisou viver, para, tendo servido a Deus, amado de todo o coração, alma e entendimento, que é o requerimento da lei, sem jamais pecar, pudesse ser agora um cordeiro sem mácula, alguém que nunca pecou, para ser um sacrifício limpo, aceitável a Deus, no lugar de pecadores. Vivendo uma vida perfeita. Naquela cruz, ele adquire o perdão pelo seu sangue, pelo seu mérito, para todo pecador que vai a Deus por meio dele. Pela sua vida, ele adquire o céu para o seu povo, porque o céu é um prêmio, um galardão, é o resultado de uma vida perfeita para ganhar o céu para nós, um sacrifício aceitável para adquirir o perdão para nós. Por isso ele nasceu como menino e submeteu-se a toda justiça. Em sua primeira vinda, uma única estrela. Na sua volta, o sol e a lua e as estrelas se prostrarão ao Senhor, nós lemos. Alguns pobres pastores a receberem o Senhor. Em seu retorno, todo o povo de Deus que se encontra na presença de Deus agora, as miríades de anjos celestiais, louvor e glória em poder sobre as nuvens voltará. Nasceu um bebê, passou todas as etapas da vida de um ser humano para ser um representante de um ser humano. Então, queridos, morreu no lugar de pecadores. Esta é a razão destes louvores, do versículo 16 a 17, que nós lemos constantemente aqui. Louvor, louvor, adoração. É claro, não é? Talvez alguém se pergunte: como eu posso ter certeza
que se eu for a Ele como um pecador arrependido, Ele irá me salvar de fato. E eu conhecerei a Deus por experiência, e terei um relacionamento com Ele como de um filho com um pai, amado por Deus, e terei garantido a vida eterna. E quando a luz desse mundo se apagar para mim, e a luz de um novo mundo se acender na presença de Deus, recebido como um filho, como eu posso ter certeza destas coisas? Que Ele irá responder aqui a minha oração, e se importar comigo e me guiar e me receber então no céu. É claro que você pode, porque Ele nasceu como um bebê, Ele se identificou com você, Ele não enviou um anjo, Ele não veio em espírito, Ele se identificou com o ser humano. Ele não é um salvador distante, etéreo, na glória eterna. Ele conhece o pecador, Ele me amou, e cada parte de sua vida neste mundo, sua maneira de viver, sua entrega voluntária, me diz: eu posso ir a Ele, Ele nunca me lançará fora. Se eu me arrepender de meus pecados diante dEle, querido, você vai a Ele com os teus pecados, porque Ele é Salvador. Você não se remedia, não se conserta, não se fica mais religioso. Você vai a Ele para ser salvo, perdoado, não para agradá-lo e ter méritos, Ele te abrir a porta do céu, mas para se entregar a Ele, ser salvo e perdoado pelos méritos dEle, não os teus próprios méritos. Eu concluo com estas palavras, porque tanto louvor aqui diante de nós. Eles se alegraram com a chegada do Salvador, Deus encarnado, ouviram as multidões de anjos louvando ao Senhor, anunciando o Salvador. Coisas tremendas, não é? Coisas tremendas, maravilhados. Quão diferente do Natal da Coca-Cola, do Papai Noel, das crendices. Eles compreenderam na mente o que eles viram. Eles viram os fatos, eles compreenderam a mensagem, eles se alegraram com o Salvador que eles esperavam. Alegria. Está no versículo 19. Grande alegria, os anjos. E há então estas palavras. Estamos em Lucas, no versículo de número 19, deixe-me lê-lo. No capítulo de número 2, perdão, a partir do versículo de número 14, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém, e vejamos isto que aconteceu, e o que o Senhor nos fez. Então, no versículo de número 19, 18, e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Versículo 20, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Eu concluo aqui. Você sabe o que é conversão a Cristo? Essa última aplicação que nós temos aqui no texto é descrita aqui nestas palavras do versículo 20. Voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Ouvido e visto. Deixa-me enfatizar essas palavras finais. Sabe que a conversão é isto? É uma experiência com Deus, ser reconciliado com Ele. E pode ser resumido nessas palavras: ouvir e ver. Você ouve a mensagem sobre o Salvador. A fé vem pelo ouvir. Que Cristo veio a este mundo mesmo por você, mesmo por mim. Então, ouvindo, você crê e você vai a Ele e dirige a tua alma em arrependimento, em confissão, em súplica. E então você é perdoado, justificado, e aí você vê o que Ele fez em tua vida, o perdão, e você sabe que Ele te salvou. E o teu coração se enche de alegria e de uma paz tão grande, queridos amigos. Eu concluo com esta pergunta final. Natal, isso causa alguma alegria no teu coração, além dos presentes e do comes e bebes? Eles voltaram jubilosos pelo que ouviram e então viram. Você sente alegria nesta noite? Ao pensar sobre o nascimento de Jesus Cristo neste mundo, esse é um motivo de júbilo, de gozo e alegria para você, grande, sincera e real e honesta.
Se ainda não é, querido amigo, ore a Deus. Assim como diz o apóstolo Pedro, até que a estrela da manhã, a luz, nasça em teu coração. O que ele quer dizer com isso? Até que você vá a Ele e o tenha como teu Senhor e Salvador, e conheça o amor de Deus que passa o entendimento, o perdão de Deus, a certeza de vida eterna. Você pode se alegrar de fato com este fato bíblico, que o Filho de Deus nasceu neste mundo para salvar pecadores. Há alegria no teu coração, júbilo. Se ainda não há de verdade, então busque ao Senhor, vá a Ele, e Ele te perdoará, e você o conhecerá. E essa alegria, esta paz, esta certeza, ninguém poderá te roubar. E a vida eterna com o Senhor Jesus. Vamos orar juntos ao Senhor. Ó Senhor Deus, amado e eterno Pai de misericórdias, como podemos olhar, Senhor, para trás, nestas páginas, contemplar a vinda do Teu bendito Filho e não sermos comovidos. Sobre a parafernália da religião, das tradições humanas, foi escondido a mensagem do Salvador verdadeiro. Mas aqui está, Senhor, preservada pelo Senhor, na Tua palavra, para termos acesso a ela e conhecermos o Deus vivo e a Jesus Cristo que venceu a morte, para ser o Salvador de todo aquele pecador que busca nele o perdão e a reconciliação. Graças te damos que o Teu próprio Filho tenha vindo a este mundo e oferecido a sua própria vida como um sacrifício no lugar de pecadores. Vem, Senhor, e move os nossos corações. E se há entre nós queridos amigos que não conhecem o Senhor Jesus, o Salvador, por experiência real e pessoal de conversão, leva-os ao Senhor, enquanto há tempo, enquanto podem buscar e encontrar o Senhor, antes que seja tarde, a luz deste mundo se apague, e tenhamos que nos apresentar em Tua presença sem um Salvador. Ó dia terrível! Que seja hoje o dia da nossa alegria e perdão, de conhecer a Jesus Cristo pela fé, e o seu amor e o seu perdão e a certeza de vida eterna. Nós te rogamos isto humildemente, em nome do Senhor Jesus e para o teu louvor. Amém. Vamos concluir juntos nesta noite adorando ao nosso Deus este último hino que fala sobre o ápice da vinda de Cristo a este mundo, a cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor.
o amor de Deus, o Pai, e as consolações tão ternas, tão reais do seu Santo e glorioso Espírito permaneçam e continuem com cada um de nós, hoje durante a nossa breve jornada aqui na terra, e para todos sempre mais. Amém.